E finalmente aconteceu a estreia de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira. E diferente do que muitos estavam esperando, o Brasil não virou um Real Madrid, mas tem capacidade para se tornar um. Fala Contras, tudo bem? Nesse vídeo eu vou dar minha opinião a respeito da estreia de Carlo Ancelotti na seleção brasileira e também sobre os próximos passos, como que a seleção vai se portar, como a CBF vai se portar agora que tem um técnico de primeira prateleira, se os escândalos vão continuar ou não, e as possíveis oposições que o técnico Carlo Ancelotti pode ter aí com outros técnicos, com a mídia. Bom, vai ser um vídeo bem legal, eu peço para você deixar o seu like, deixar um comentário. O que você achou aí da estreia do Carlo Ancelotti à frente da seleção? Foi boa? Foi ruim? Você acha que tem muito a melhorar? Você acha que tá de boa? Bom, deixa aí seu comentário e também se inscreve aqui no canal. Tem vídeo aí toda semana, às vezes é um, às vezes é dois. Bom, sempre quando eu consigo eu posto um vídeo aqui, mas tem vídeo toda semana. Bom, e como eu falei, a seleção brasileira não deu aquele show, não se tornou um Real Madrid, né? O time de galácticos, onde todo mundo tava esperando, né? O Carlo Ancelotti, que aí é dono de 5 Champions League, acho que é 5. E ele chegou badalado aí como o primeiro técnico estrangeiro a comandar a nossa seleção, a seleção canarinho. A seleção que foi muito pisoteada, que foi muito humilhada aí nos últimos anos, né, nos últimos ciclos para a Copa do Mundo, a seleção que não conseguiu aí fazer boas atuações em Copas do Mundo e nas duas últimas edições acabou caindo nas quartas de final, onde o Tite era o técnico, e aí de 2022 para cá, não é, a bagunça aumentou, a gente teve Ramon Menezes, a gente teve Diniz, não é, que virou o Julius aí do futebol brasileiro, e na dança das cadeiras de técnicos que não trouxeram aí bons resultados para a seleção, acabou com o Dorival Júnior, que a cada coçadinha na cabeça que ele dava era um gol da Argentina. E o Carlo Ancelotti, ele veio mais, vamos assim dizer, para segurar o Edinaldo Rodrigues na cadeira de presidente da CBF. Ele, não é, que acabou se tornando aí pauta de uma das grandes reportagens que mostraram ali os bastidores, não é? Vamos assim dizer, a banda podre, aquilo que acontece nos fundicos da CBF. Teve aí, né, um caso com a ESPN, quando ele foi criticado por conta dessa mesma reportagem, a reportagem da revista Piauí, que mostrou muita coisa do que estava acontecendo, né, como que era a gestão do Edinaldo Rodrigues à frente da CBF. E talvez podemos dizer que essa reportagem foi o início do fim do Edinaldo Rodrigues como mandatário aí da entidade, né, a entidade máxima do futebol brasileiro. Mas o Edinaldo Rodrigues agora já é passado, temos agora um presidente lá de Roraima, um presidente novo, um presidente que prometeu muitas mudanças e mudanças profundas no futebol brasileiro, como redução das datas aí para os estaduais. Ele prometeu também, depois de uma reclamação que gerou muito ruído dentro da CBF, que foi a reclamação do jogador Danilo, do Flamengo, que falou que a seleção não vai ganhar a próxima Copa porque tá uma bagunça danada. E ele foi convidado ali para o cantinho do pensamento para conversar com o presidente da CBF, que garantiu que a seleção brasileira vai estar imune de toda essa bagunça, que a seleção brasileira vai ter aí mais recursos para que o time possa conseguir aí altos voos no futebol mundial. Se isso vai acontecer ou não, não sei, né? Mas lembrando que essa bagunça da CBF não é de hoje não. E o próprio presidente, né, o novo presidente, o Samir Chaoud, sei lá, já tem uns escândalozinhos aí nas costas, hein? E isso pode muito bem impactar na sua gestão, seja da CBF, seja na condução do futebol brasileiro, enfim. Mas a gente tá aqui para falar do Carlo Ancelotti. E aquilo que foi apresentado na primeira partida contra o Equador não foi assim bem recepcionado, seja pelos torcedores, seja também pela imprensa especializada, que criticou muito a atuação do time em campo. É claro que teve gente que defendeu, olha, é só o primeiro jogo, tem muita coisa para rolar aí debaixo da ponte. Peças fundamentais do time não estavam no jogo, como o Rodrygo e também como o Rafinha, mas aquela furada do Richarlison, o pombo, bom, é algo para se esquecer, hein? Mas pelo menos a seleção brasileira não perdeu a partida e bom, pelo menos na minha opinião, isso é importante, porque
na estreia aí de um técnico de primeira prateleira, 5 Champions nas costas, com jogadores aí também que jogam em clubes importantes do futebol mundial, até que o empate não foi tão ruim assim, sem contar que a preparação para esse jogo foi, sei lá, de 3 ou 2 dias. E sem falar também que o Carlo Ancelotti, ele tá meio que tendo que fazer um intensivão de futebol sul-americano, né? Um dia ele vai no Maracanã assistir o Flamengo, no outro ele vai no Itaquerão para ver o Corinthians jogar e empatar com Vitória. Mas ele tá vendo aí uma outra realidade aí do futebol, coisa que talvez ele não tinha tanto contato. Até porque aqui, pelo menos no Brasil, a arbitragem interfere muito na partida, os jogos são mais truncados, e fora que às vezes 1-0 parece ser goleada. Muito, mas muito diferente do que acontece no futebol europeu. E aqui no Brasil também a gente tem muito forte aquela questão do cara que resolve, o cara que joga sozinho, o cara que carrega o time nas costas. E o PSG mostrou que isso não faz mais sentido no futebol moderno, onde se leva mais em conta o futebol coletivo do que o futebol individual. E aí, meus amigos, a gente vai ter que falar dele. É inevitável. Ele é inevitável. Temos que falar do Neymar, que tem sim um dedinho na contratação do Carlo Ancelotti para dirigir a seleção, mas acabou ficando aí fora da seleção e vai ter que se contentar em fazer uma partida onde ninguém vai ver dele com Cariani, MC Livinho e por aí vai. E eu, na minha modesta opinião, acho que o Neymar ele vai perder espaço nessa seleção com o Carlo Ancelotti. E quando eu digo perder espaço, eu não estou falando que ele nunca mais vai ser escalado, nunca mais vai ser convocado para jogar na seleção. Não, eu não estou falando isso. O que eu quero dizer é que o Neymar ele tem grande influência sobre os jogadores dessa geração. Muitos deles falam que não, o Neymar é ídolo, a presença do Neymar, né, no vestiário faz muita diferença. Dentro de campo então nem se fala. E fora que tem jornalista que fala que o Neymar ele meio que manda na seleção, né? Mas eu acredito que o Carlo Ancelotti ele pode trazer uma nova filosofia para a seleção, uma nova mentalidade, onde os jogadores, eles podem jogar sem a presença do Neymar e podem render até mais jogando coletivamente do que, sempre ter que ficar tocando a bola pro menino Ney. Mas aí a gente vai ter que falar de novo do presidente da CBF, porque nós sabemos que, o Ancelotti é resultado de um esforço, de um trabalho do Edinaldo Rodrigues. E acho até que o Edinaldo Rodrigues daria carta branca para o Ancelotti fazer o que quisesse. Mas com esse novo presidente aí, não se sabe. Ele garantiu que os contratos firmados na gestão Edinaldo permaneceriam em sua gestão. Mas será que o Carleto vai ter autonomia aí para fazer o que quiser? Eu acho que o Antony Garotinho pensa que não. Você está enganado. Quem vai mandar na CBF é o que está no meu blog. É uma trinca. É Fernando Sarney, Flávio Sveiter e a família Jucá. O Chaldi é só o testa de ferro daquilo ali. E eu posso estar totalmente errado, e eu quero estar totalmente errado. Acho que o Ancelotti tem tudo para fazer a seleção voar e vai ter toda a autonomia aí para peitar ou não o Neymar, para convocar quem ele quiser. É isso que eu quero que aconteça. Mas o histórico da CBF não é muito bom não. E agora eu quero saber da sua opinião. Você acha que o Ancelotti ele vai fazer esse time da seleção decolar ou não tem jeito? Vai ter interferência da CBF, vai ter interferência aí do staff do Neymar e a gente nunca mais vai ganhar uma Copa? Deixa aí nos comentários, deixa também o seu like e se inscreve nesse canal, beleza? Tem vídeo toda semana e às vezes tem até mais de um quando eu posso fazer. Fica aqui com a gente e até o próximo vídeo!